Amigos do Na Área do Esporte, aqui estamos nós com alegria, com disposição para falar das coisas do desporto regional, coisas da nossa aldeia, notadamente nesta reta final de Campeonato Paranaense, em que as duas equipes que representam a cidade de Canção, o Aruco Esportes Brasil e o Maringá Futebol Clube, chegam com situações diferenciadas. O Maringá Futebol Clube já com a situação definida no que tange a passar para a segunda fase, já tem vaga assegurada entre os 8 que vão disputar o mata-mata para a definição das quartas de final, e o Aruco com possibilidades. Vamos tratar do Maringá primeiro, que já tem a sua situação definida, mas tem objetivo. Além de estar classificado entre os 8 primeiros, o tricolor maringaense do técnico Jorge Castilho, que é o quê? Quer ficar entre os 4 melhores. Por que razão? Por uma razão muito simples e óbvia. Em ficando na quarta posição, que é a posição que ocupa atualmente na classificação, vai para o mata-mata com o direito de jogar a primeira partida no campo do adversário e a segunda diante da sua torcida. Com essa empolgação que está a torcida do Maringá Futebol Clube, aliás, fora da dupla Atletiba, é a equipe que mais gente bota, é o time que mais gente bota no estádio, o estádio regional Willie Davidson, sempre com público superior a 5 mil. Imagine para uma partida como essa de mata-mata, o que é que não vai acontecer no estádio regional Willie Davidson, certamente lotação completa. O Maringá precisa, então, para se manter nesta quarta posição, vencer o São Joséense a partir da rodada final, neste domingo, dia 26. Todas as partidas serão realizadas no domingo e no mesmo horário, por conta de que uma tem a ver com a outra no sentido de classificação. Há uma inter-relação entre as partidas, por isso a Federação Paranaense de Futebol determina que todos os jogos sejam realizados no mesmo horário. Portanto, o Maringá Futebol Clube joga às 16 horas diante do São Joséense. O São Joséense, que também tem uma posição privilegiada na competição, que está na briga por uma das vagas na segunda fase do campeonato, na fase seguinte do campeonato. O São Joséense está na 6ª colocação com 12 pontos ganhos e, se vacilar, pode ser ultrapassado por outras equipes. Por isso é importante. O São Joséense busca o resultado para ficar entre os 8 e a equipe do Maringá Futebol Clube busca o resultado para ficar entre os 4. Um empate já assegura, porque o Maringá tem 14 pontos, vai a 15 pontos. Portanto, essa é a importância da partida do Maringá Futebol Clube diante do São Joséense neste domingo. E já eu estava falando do público, que certamente será bom nos mata-matas, mas nesta rodada final também é importante a participação do torcedor, e a diretoria maringaense está inclusive com uma promoção especial de preços especiais para os ingressos, com a finalidade de botar lotação total no estádio regional Willie Davidson. Esta é a situação do Maringá. Se vence o Cianorte, já está classificado, depende da própria força, vai jogar contra o próprio Cianorte, porque o Cianorte também está classificado. O Cianorte tem 16 pontos, já está entre os 8, mas briga também para tomar essa posição do Maringá Futebol Clube e ficar entre os 4. E o Cianorte vai enfrentar quem? O nosso Samurai Black, o Aruco. O Maringá vai jogar na cidade de Cianorte, no estádio Albino Turbay, também às 16 horas. E aqui o time do Rafael Andrade precisa vencer para se classificar. E depende de uma combinação ainda. Não basta o Aruco vencer a partida, vencer o Cianorte. Precisa vencer e torcer para que Londrina seja derrotado, ou pelo menos empate com o Atlético Paranaense no Estádio do Café, no mesmo horário, que o próprio Cascavel também tropece, porque está à frente, está com a mesma pontuação ali, o Cascavel também tem 12 pontos, mas no caso do tropeço do Cascavel é ruim esperar por isso, por conta de que a Serpente vai jogar no Oeste, no Estádio Olímpico, contra o já rebaixado Foz do Iguaçu. Portanto, o Foz do Iguaçu já está desmontando o elenco, não tem expectativa nenhuma, já caiu para a segunda divisão, então certamente vai ser um adversário frágil diante do Cascavel. Então o Cascavel deve ganhar essa partida em tese. Isso são projeções que estamos fazendo. A vaga do Aruco, então, está onde? A vaga do Aruco está na possibilidade do Londrina perder para o Atlético, lá no Estádio do Café, e na possibilidade do Maringá Futebol Clube vencer o São Joséense. Veja que curioso. O Maringá Futebol Clube pode ajudar o Aruco. Se vence a equipe da região metropolitana da capital, e o Aruco vencendo, naturalmente, ao Cianorte, o Aruco passa, e as duas equipes podem estar classificadas. Imagine para o torcedor maringuense o quão bom isto será. Os dois times que representam a cidade de Canção na primeira divisão do Campeonato Paranaense passando para a segunda fase. Mas o Aruco precisa disso, não depende da própria força, porque se não houver a combinação de resultados, o Aruco vai ficar fora e
tomara que se classifique, mas se ficar fora, estará com a missão cumprida, convenhamos. O trabalho que foi desenvolvido, a barra pesada, o Arouco estreando, o Arouco debutando na elite do Campeonato Paranaense, uma equipe que veio da terceira divisão, que passou pela segunda divisão, que chegou à primeira divisão, e os pessimistas diziam, olha, vai ficar uma temporada só e vai cair. Coisa nenhuma. Está aí, ó, com possibilidades de classificação, de passar para a próxima fase. Isso externa, isso deixa claro a seriedade com que foi feito o trabalho de montagem do Rafael Andrade, de toda a comissão técnica, da diretoria, enfim, de toda a diretoria, a mobilização da diretoria, do seu João Curitiba, do Paulinho e do Alex, não é? O Alex, que é o mentor, que é o CO desta organização esportiva que está se dando bem, já está com a vaga garantida para a próxima temporada na primeira divisão. Este é o panorama no âmbito do futebol. Ainda falando de futebol, há muita pergunta, as pessoas, para nós outros que somos do jornalismo esportivo, somos sempre abordados para que se diga o que vai acontecer com o Grêmio de Esportes Maringá. Porque o Grêmio, todos sabem, tem vaga na segunda divisão, foi campeão da terceira divisão, tem vaga para a segunda divisão, vai disputar uma vaga na elite. Possibilidade de, em 2024, o Maringá ter 3 representantes na primeira divisão. Isso é coisa inédita. Nunca aconteceu isso na história do futebol no Paraná, no interior. Nunca aconteceu. Mas há uma expectativa, porque não se sabe, não se tem muitas informações. O Grêmio de Esporte de Maringá foi campeão da terceira divisão, está na segunda divisão, que começa no dia 30 de abril. Está chegando, está próximo. A primeira rodada vai ser no dia 30 de abril. Já foi realizado o arbitral. Esta segunda divisão tem Paraná Clube, tem Toledo, tem Apucarana, não tem Francisco Beltrão. Francisco Beltrão estava qualificado, mas alegou dificuldades financeiras e por isso retirou a sua inscrição. O Araucária, da região metropolitana de Curitiba, é que entrou no lugar do Francisco Beltrão, mas também é um forte candidato. Tem o PSTC, tem o Patriotas. Esta segunda divisão vai ser pedreira. E do Grêmio, pouca coisa se sabe no que concerne a montagem. Não foi divulgado, pelo menos até agora, a comissão técnica, se há contratação de jogadores, enfim, assim que novidades forem anunciadas, nós traremos aqui para você, porque a gente sabe que o Grêmio de Esporte de Maringá tem a sua tradição, é uma equipe de peso, sempre se fala, o Maringá Futebol Clube tem seu espaço, o Arouco está conquistando o seu espaço e o Grêmio já tem o espaço histórico. Foi campeão em 63, campeão em 64, campeão em 77, disputou campeonatos brasileiros. Enfim, mas está nessa situação, não se sabe muita coisa a respeito, oxalá. A gente sabe que há uma mobilização de gente trabalhando em torno disso para colocar o alvinegro em campo e que venha com a força que a tradição pede, que a tradição determina. Isso em relação ao futebol. E no âmbito da Superliga Feminina de Vôlei, as meninas do Unilife Maringá foram à quadra no final de semana e venceram o Brusque, o último colocado, o Brusque, e subiram, pelo menos permaneceram na décima posição. Não é? Não é uma posição privilegiada para quem quer passar para a próxima fase, mas é uma boa posição, é uma posição confortável para quem tem o foco que as meninas têm, de permanecerem na elite da modalidade, permanecerem na Superliga, porque os 2 últimos colocados caem para a Série B da Superliga Feminina, e ela não tem o glamour que tem esta primeira divisão que o Maringá está disputando, que o Unilife Maringá está disputando, onde estão jogadores da seleção brasileira, times como Minas Tênis, como Praia Clube, como Flamengo, como Fluminense, enfim, para Maringá é importante estar nesta competição. Elas venceram o Brusque por 3-0, estão com 14 pontos ali na 10ª posição e se aproximam, estão com 17 pontos, aliás, se aproximam da 9ª posição, se classificam 8, talvez para chegar à classificação não seja possível, mas para se manter na primeira divisão, mais um passo foi dado e é quase certo de que as meninas vão conseguir isso e os torcedores de vôlei de Maringá, que não são poucos, o ginásio Chico Neto quase sempre está repleto de torcedores. Essa gente, então, terá, na temporada seguinte, novamente o Unilife Maringá participando da primeira divisão da Superliga Feminina de Vôlei. Isso que tínhamos por um momento. Gratidão pela sua atenção aqui Na Área do Esporte. Continue nos sintonizando, porque tudo que a gente souber, a gente conta para você.